Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. O programa desta noite é um tema delicado para uns, normal para outros, não importa. Mas polêmico ele acaba sendo. Por que as mulheres traem? E aí eu fiz um programa que me perguntaram, mas por que você está falando por que as mulheres traem e não os homens? Eu falei, não, os homens é fácil, os homens traem porque não vale nada, safado, pronto, acabou. É um programa assim, seria um programa muito reto, né? É brincadeira. Eu quis fazer esse programa premeditadamente, falando sobre o universo da traição feminina, e muito embora isso não quer dizer que só as mulheres que traem ou as mulheres que traem mais, não é isso. Mas a gente quer tentar sondar um pouquinho por que as mulheres traem. Para analisar esse assunto estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A doutora Carolina Jardim, psicóloga e consteladora sistêmica familiar. O doutor Luiz Gonzaga Pinto, psicólogo clínico e sexólogo. E a doutora Raquel Malagueta, terapeuta sexual de casais. Mas eu vou começar aqui logo com a Carolina Jardim, que é a minha colega lá na Opinião em Debate, na nossa querida Bandeirantes FM 98,7. Agora é FM, hein? 98,7. A doutora Carolina Jardim estará toda quarta-feira. Toda quarta-feira, é isso mesmo, então não errei não. Bom, doutora Carolina Jardim, se fosse para... é possível dar uma resumida? Por que as mulheres traem? Muito rapidamente, depois para a gente poder decidir esse... Boa noite a todos. É um assunto bem complexo. Hoje eu decidi falar não como psicóloga, mas como facilitadora de constelações familiares, porque traz uma visão um pouco diferente sobre esse contexto. Eu já vou começar falando, ou desfalando a sua fala inicial, que não tem um diferencial entre traição masculina e traição feminina. Os homens carregam esse tabu e essa crença que podem atrapalhar até nos relacionamentos, de que homem não presta, homem não é isso, não sei aquilo. Acho que é por isso que tem tantas feministas, né, hoje aqui no mundo. Mas já começo o tema aí desfalando, né, o que você trouxe no início, que são questões muito semelhantes. Mas os homens carregam uma bagagem, as mulheres carregam outra. E aí eu vou entrando no decorrer do programa. Perfeitamente. Dr. Luiz Gonzaga Pinto, que é um psicólogo clínico, um sexólogo dos mais competentes, que eu sempre, quando posso, indico. Tem um perfil, quer dizer, as mulheres traem, tem alguma razão mais específica para depois a gente desdobrar em outras análises? Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Boa noite. Parece um tema simples, porque traição, hoje eu fiquei, acho que eu fui umas 10 vezes no dicionário. O que é traição? O que é trair? Trair com relação a quê? Eu acho que nós traímos, devido aos nossos valores, nós traímos muito mais a nossa naturalidade instintiva do que realmente esse tipo de coisa. Então, muita coisa é inventada. A moral, ela é inventada. Você pode notar numa criança que ela tem implícita nela a moral, o pudor. Muitas crianças eu já observei que elas tapam a genitália e assim tenra a idade. Quer dizer, e aí a gente, não compreendendo isso, a gente vai levando a coisa de uma forma tal que cria valores no sentido de proibição. Tudo que se proíbe, a tendência natural do ser humano, por uma questão de senso de liberdade, ele transgredir. Não pode comer isso, rapaz, mas dá uma vontade de comer. Você não pode comer doce porque você é diabético. Você precisa, parece que há uma necessidade de restauração do ego, porque ele ficou preso a alguma coisa. Agora, pode haver conveniência, por exemplo, eu não trair. Eu acho que isso aí eu já chamo de ética, não de moral. Se eu gosto muito de uma pessoa, então eu vou ser fiel a ela justamente para não perder aquela condição que é altamente prazerosa, altamente salutar. Ok. Bom, Raquel Malagueta,
Tem um fundo de verdade que os homens traem por questões sexuais um pouco, digamos assim, mais rudimentares, ou sexo pelo sexo, e que as mulheres traem mais por ausência de afeto? Então, eu não gosto de generalizar esses casos, porque é tão individual, né, de cada um. Mas o que a gente precisa entender? Primeiro ponto, traição, eu concordo aqui com o doutor, eu também comecei a pensar o que é traição. Traição para mim é quebra de contrato. É algo que você combinou e você quebrou. A gente se trai todos os dias. A gente faz um combinado com academia, né, para ir todos os dias, e a gente se trai. A gente trai uma dieta, a gente trai os nossos combinados. E tudo aquilo que é quebra de contrato vem a ser traição. No caso dos motivos pelos homens, a traição masculina e a traição feminina, tem um aspecto, pode sim ter um aspecto emocional, porque muitas vezes as mulheres podem trair por admiração. Então, muitas vezes o homem tem essa admiração física. A mulher, ela tem uma admiração, às vezes, mais intelectual. Admiração de como ela é tratada, admiração de como eu me sinto quando ele me trata. Então, tem esse aspecto em si. Mas não exclui também que as mulheres não podem trair por questões físicas. Porque achou o gostosão lá, né, numa festa, e acaba traindo. Mas até o gostosão é porque ela admirou, né, aquele aspecto físico que trouxe para ela alguma questão que fez mais sentido. Então, sim e não. Pode sim ter, mas não quer dizer que é generalizado esse aspecto. Uhum. Carolina Jardim, entrando mais um pouco também nessa parte da sexualidade, não é? Evidentemente que a gente conhece várias mulheres que às vezes os maridos têm algum problema de saúde, né? Se tornam impotentes, se tornam incapacitados de prover a mulher de algum tipo de sexualidade que se pensa nos casais, e elas são mulheres absolutamente fiéis, e não adianta aqueles caras falarem, não, o marido dela está ali, meio acamado, vamos chegar junto. Levam, assim, eu estou falando de experiência de vida, né? Uhum. Vai levar um sonoro não, a mulher vai ficar muito chateada. E o contrário é um pouco mais difícil. Os homens, sim, às vezes, as mulheres não podem provê-los de uma atividade sexual mais intensa, ou que ele precisa, ele tem uma dificuldade maior em continuar fiel, vamos dizer, sim, assim. Isso também é uma característica do DNA? Tem alguma coisa a ver com o hormônio masculino? Por que isso é tão assim? Não só com o hormônio, mas já vem desde lá de trás da história, né? Do que o homem carrega. Como lá atrás as mulheres tinham que servir os homens, né? Então os homens já trazem essa bagagem, já trazem isso em cada célula do corpo deles, essa genética de homens mais primitivos lá do passado. Então já trazem aquela ideia, aquela crença de que as mulheres têm que me servir, e se ela não me serve, eu tenho a liberdade de procurar outra, porque os homens primitivos faziam isso, né? Buscavam fora. Então tudo, quando eu falo do olhar sistêmico, da constelação, não da psicologia, eu olho sempre o além, né? Quais são as dinâmicas da alma dessa pessoa. Então, para um homem, os homens pensam dessa forma, não vou generalizar, porque não são todos que pensam assim, mas esses que trazem essa bagagem de eu não posso me vincular a uma mulher só, eu tenho que trair, um homem que se vincular a uma mulher só, sei lá, faz papel de bobo, você pode fazer uma análise da família dele, das histórias de família, são homens mais primitivos, ou são homens que foram feridos lá atrás por muitas mulheres, e hoje seguem na vida se vingando, então eu traio, então eu faço coisas ruins para as mulheres. Então cada ser humano é um universo ali de informações e de bagagem, né? Por isso que a constelação fala muito que a história que eu não conheço, eu tendo a repetir. É importante você conhecer a história de família, como os homens se relacionavam com as mulheres lá atrás e tal, para saber até quais são as crenças que você traz na alma, no seu inconsciente, né? Que vão te movimentando ali durante a vida. Uhum. Perfeitamente. Bom, doutor Luiz Gonzaga Pinto, o senhor, com a experiência de consultório que o senhor tem, as mulheres normalmente assim revelam, contam as suas traições? Contam. Elas falam por que motivo? Falam, sim. Uhum. Falam claramente. Quais são os motivos mais comuns? O mais comum é vingança. Uhum. Mais comum é vingança. Sim. E é um perigo porque nós temos que ter uma interferência terapêutica aí para não passar por cima dos seus valores, porque
é desaconselhável isso, porque eu acho que fazer uma coisa por vingança, como diz os chineses, vingar é comer frio, né? Uhum. Quer dizer, depois, e os valores depois que vem cobrar, e a censura depois, não é? Então é como uma forma de restaurar o ego que ficou ferido, né? Tem mulheres melhor que eu, sou o que eu sou, né? Vê a Maria Buraca, né? Quer dizer, quantas Maria Buraca que tem por aí, né? Mas eu tô... assim, original, sem maiores detalhes, não deixa de ser uma defesa do ego. E quando é uma defesa, é um mecanismo de adaptação a um sofrimento. Só que o perigo é que traz outro sofrimento, porque ela passa por cima de tudo. Rapidamente, que esse bloco aqui está terminando, Raquel Maragueta, você balançou a cabeça assim, e balançou bastante. Falou em vingança. Que bom, ela é mulher, hein? Você também. Todas as mulheres são vinganças. Então, aqui, ó, aquela pessoa que fala assim, você não vai no... Criança é assim, né? Você não vai hoje no cinema. Então quer dizer que a gente nunca mais vai no cinema, né? Chega a conclusões muito rápidas e precipitadas. Mas mulheres são vingativas? Então, não sei que mulheres são vingativas, o ser humano é vingativo, mas de fato eu atendo muito público feminino que trai. E realmente eu posso dizer que 80% é vingança. Vingança porque foi traída ou vingança porque o homem não a tratou bem, né? Então não só uma vingança diretamente, o outro traiu, eu vou trair também, mas de outros aspectos. Eu vou me vingar porque ele não me nota. Né? E aí um cara do meu trabalho me nota muito mais. Ele me despreza, ele me menospreza. Então acaba sendo uma vingança da maneira como é tratada. Perfeitamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial aqui, lembrando que a Unimed de Goiânia, qual que é o plano? É o melhor plano que existe, porque o plano é cuidar de você. Esse é o plano da Unimed. E eles cuidam muito bem da minha família. A Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento. Ora, Cerrado Acabamentos fica ali na Avenida Mutirão, 2948, telefone 39225600. É tudo a pronta entrega. É a melhor loja de acabamentos de Goiânia. E eu quero lembrar que a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, trata de pessoas com problema de alcoolismo. 3282-7040. Bandeira Odontologia Especializada. Quer um sorriso maravilhoso, quer um tratamento dentário rápido e eficiente e qualificado, com alta tecnologia, procura o Dr. Carlos Bandeira. Eu o recomendo altamente. Ele fica ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio. Telefone 3281-0647. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate com o tema Por que as mulheres traem. Ô Carolina Jardim, eu vou reverter aqui o nosso ângulo de análise. Como evitar que as mulheres possam trair é possível? O que faz com que a mulher seja fiel ao seu marido? O que os homens podem fazer? Eu não quero que minha mulher me traia. O que ele pode fazer? Tem alguma coisa? Tem, e não depende do homem, depende dela mesma. Eu vou até voltar um pouquinho na questão da vingança, né, que foi falado no bloco anterior, para explicar o que a mulher pode fazer para não cometer uma traição aí no relacionamento. A vingança, ela não está ligada diretamente ali ao homem, porque os relacionamentos eles já são formados por uma ressonância. O que Bert Hellinger fala, né, dentro da visão sistêmica? Que nós estamos vinculados a todos da nossa família por fios invisíveis. Então a gente já nasce com uma bagagem genética dos nossos familiares e muitas vezes repetimos histórias e padrões sem nem necessariamente conhecer. Então essa vingança não precisa ser necessariamente do meu marido ou de uma traição que eu sofri aqui agora, porque eu também atendo como psicóloga mulheres que traem sem nunca terem sido traídas. Mas elas se vingam por outras mulheres da família delas, entende? Então, como eu posso evitar uma traição, que uma mulher traia o marido? Autoconhecimento, buscar a história dos seus familiares, como era a relação dos homens com essas mulheres, dessas mulheres com os homens, e se autorizarem a serem mulheres.
se autorizarem a fazer diferente, né? Não carregar histórias e destinos que não as pertencem. Não é porque as minhas antepassadas sofreram, tiveram casamentos, relacionamentos forçados, que eu preciso seguir o mesmo padrão de sofrimento com os homens, não me permito ser amada, não me permito ser feliz. A maioria das traições acontece, Rosenval, tanto de homem quanto de mulher, por indisponibilidade afetiva. E essa indisponibilidade afetiva pode vir por vários fatores. Eu fico indisponível afetivamente se eu ocupo um lugar errado na minha família. Por exemplo, se o homem ocupa o lugar de pai da mãe ou de esposo da mãe, assim como a mulher se ocupa um lugar de esposa do pai. Eu fico indisponível afetivamente se eu estou com uma energia trocada, se eu faço muito papel de homem ao invés de papel de mulher. Tem tantas possibilidades por trás de uma traição, por isso que eu sempre falo desde lá da rádio, né? Um tema tão complexo. Mas o primeiro passo para que não haja traição num relacionamento é o autoconhecimento mesmo individual, muita conversa, diálogo e ambos buscarem por si, né, a se encontrarem, as suas histórias, o que eles trazem numa bagagem e até o que levou a eles a formarem um casal, porque nada é por acaso, tá? Eu busco aquele que eu preciso buscar. Interessante. Mas o doutor Luiz Gonzaga Pinto tem uma piadinha infame, vou contá-la rapidamente para ilustrar o que eu quero dizer. O senhor falou isso sobre o problema da vingança. Diz que um camarada caiu o avião e ele acabou ficando numa ilha deserta, ele e aquela famosa Gisele Bündchen. Então a Gisele Bündchen falou, só estamos nós dois aqui. Eles realmente tiveram um encontro amoroso muito fervoroso e etc e tal. Aí depois de umas 2 semanas, ele falou, Gisele Bündchen, eu gostaria de pedir um favor para você, muito grande. Por favor, você passa assim um negócio, fingir que você tem um bigode, veste minhas roupas e finge que você é um homem, eu vou me encontrar com você por acaso no outro lado da ilha, porque eu preciso muito disso. Ela falou, porque não, você vai entender. Aí ela fez isso, encontrou com ele e falou, cara, que bom ver você aqui, você não acredita com quem que eu estou transando. Então, dito isso, quer dizer o seguinte, a traição da mulher, né? Vamos supor, a traição. Se a mulher trai, ela não, eu vou trair meu marido com vingança, mas ele não vai ficar sabendo. Não pode ficar sabendo. Então, ele não pode ficar sabendo. Quer dizer, a vingança não supõe, por exemplo, que o outro lado tem que sofrer a sua... precisa amargar. Então, mas se ela não pode contar e quer vingar, essa vingança fica pela metade, né? Como é que faz essa parte aí? Eu acho que inconscientemente ela deve criar alguma situação. Eu não sou psicanalista, não, eu tenho até certa dificuldade de falar inconsciente. Mas parece que se o fato dela contar para uma amiga qualquer coisa, será que ela não estaria facilitando chegar no ouvido dele? Até mesmo para ela criar uma coisa. Isso é mentira, isso é fofoca. Mas vingou. Vingou. O cara vai ficar... Isso aqui é um negócio meio primário, mas... Tá entendendo? Eu acho que vingar precisa que o outro saiba. Né? Eu acho que se eu for matar uma pessoa, primeiro eu tenho que dar nele uma surra. Porque depois não vai saber que eu vinguei dele. Então você tem que ser inteligente. Eu gosto muito do Dr. Luiz Gonzaga Pinto, porque ele tem, como psicólogo, um quê do Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é, e não como a gente quer que a vida seja, né? O Nelson Rodrigues é fantástico, né? Eu sempre recorro ao Nelson Rodrigues para mostrar que a vida, normalmente, ela é. Mas nesse caso aí, Raquel Malagueta, você é casada, assim, né? Sim. E o seu marido não tem dúvida que você é uma malagueta. Quando você fica com raiva, deve ser uma malagueta. Né? Sim. Mas essa parte aí da vingança feminina e dessa coisa meio dicotômica, né? Quer dizer, eu preciso vingar, tem que ter o prazer da vingança, mas também não quero acabar com o meu casamento, né? Isso acaba sendo prejudicial do ponto de vista de uma neurose meio retroalimentada. Não é saudável, né? Depende. Agora, eu vou falar uma coisa que o Brasil vai chocar, mas traições salvam casamento. Sim. Por quê? Para ter um relacionamento saudável é necessário um equilíbrio entre dar e receber. Relacionamento não é troca, não é doação, é troca. Então, você me dá algo de positivo, eu te dou algo de positivo. Você faz algo negativo comigo, se eu te der algo de positivo com um negativo, você vai ficar em dívida comigo.
Então, o problema é que a traição, ela deixa o relacionamento em dívida, mas é uma forma de compensação. Então, eu conheço diversos relacionamentos que por causa de uma traição, o relacionamento se transformou. Por quê? Aí que tá a sacada, que a linha que eu sigo, né? Em uma vida conjugal, os dois sempre têm responsabilidades, né, em comum. Então, se eu trabalho muito com a sexualidade, se o homem está com problema de ereção, a mulher ela tem uma responsabilidade naquilo. Se a mulher está com falta de libido, o homem tem uma responsabilidade naquilo. Se tem uma traição, o outro também tem uma responsabilidade naquilo. Quando o casal entende que ambos são responsáveis por tudo que acontece na vida conjugal, aí sim é possível resolver. Só não é possível resolver a traição quando você só culpa o outro. Me traiu, né, porque é imaturidade, que não sei o quê. Não, mas qual que é a minha responsabilidade? Talvez eu sou responsável por estar com um cara imaturo. Eu sou responsável por ter namorado um menino e não um homem. Né? Então, essa é a minha responsabilidade. E por causa disso, se torna não algo saudável, mas um alerta. Traição é alerta. Não quer dizer que é fim de relacionamento. É um alerta que algo precisa ser olhado. Não que o relacionamento precisa, né, se acabar. Eu costumo dizer que quem quer trair não quer separar. Quem quer separar, separa. Quem quer trair é a forma que essa pessoa consegue manter aquela relação, o equilíbrio daquela relação, não separando. Então, eu te amo tanto, eu quero estar nessa relação, não quero separar, mas para continuar aqui eu preciso equilibrar essa balança. Então, eu vou cometer uma traição. Assim como tem pessoas que tomam veneno, não é para morrer. É para chamar atenção. Para chamar atenção em alguma coisa, porque fez de tudo para descobrir, para mostrar alguma coisa, a pessoa não percebeu, vai nos casos extremos. Interessante essa frase sua, quer dizer, quem trai não quer separar, pode não querer separar. Quem quer separar, separa-se, não vai trair, porque a traição, ela é, como diz assim, um braço levantado no afogamento, né? Eu não estou querendo me afogar, estou levantando, estou me afogando, mas me tira daqui, é uma oportunidade para resolver o problema. Sim. Só que a maioria das pessoas não sabem. Então, um aspecto... Não estão preparadas para ouvir. Quando eu falo, choca também. É muito difícil. Normalmente a gente acostuma a pensar no mundo exatamente como a gente foi criado, as suas raízes, as formas, né? Eu acho, assim, uma coisa extremamente complexa no meu universo, das minhas origens, a minha idade, como eu sei. Eu acho que a traição seria uma coisa assim tão catastrófica que eu não sei se eu poderia... A gente não sabe como a gente se comporta com as coisas até você vivê-las, né? Mas tem certas coisas que você pensa assim, eu não quero sucumbir a esse pesadelo, eu não acho que eu seria capaz de esperar isso, né? Mas acho que a maioria dos homens pensam assim, não é? Vai de acordo com os valores. Aí entra o outro ponto. Eu vejo que a traição, uma das particularidades que não tem como resolver é se a pessoa tiver um valor muito grande de lealdade. Sim. Porque aí vai ferir o valor interno. Aí nesse caso é ainda mais delicado. É uma ferida muito difícil de cicatrizar, né? Águas do bem. Esta água aqui é Levite, que vai dar um close nela aqui, no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração e outras. É uma das águas mais alcalinas, com o menor índice de teor de sódio do mundo e tem um sabor agradabilíssimo. Eles entregam na sua casa, hein? 3255-9626. E a Credijur é a instituição financeira da família dos negócios dos advogados em Goiás, com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102, pertencendo ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E não se esqueça que o Sebrae de Goiás está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Estamos de volta com o Opinião em Debate com o tema Por que as mulheres traem. Bom, eu vou entrar num campo aqui, Carolina Jardim, porque quando a gente fala da traição, a gente pensa na traição do ponto de vista sexual, não é?
Mas, por exemplo, um esposo, um marido que fica sabendo que o marido ou a esposa tem o hábito de almoçar com alguém que nunca contou para ele, só almoçou. Mas, não, faz 3 anos, 1 ano que seu marido almoça, falando aqui, eles riem muito juntos, então você nunca me contou isso. É uma forma de traição, não é? Tem essa traição, como diz outros, sem o caráter sexual. Mas entrando para o lado da sexualidade, nós temos agora o que está esses dias, até, acho que hoje saiu uma matéria, mandei até para a Mise, sobre poliamor. Né? O poliamor são várias pessoas que se dão bem ali na mesma casa. Eu não sei como é que funciona o poliamor, não tem. Ainda estou aprendendo, né? A entender, é muita coisa. É muita coisa para a cabeça, né? Enfim, mas o poliamor, ali não há traição, e há, né? Quer dizer, eu não sei, poliamor com 2 homens, 3 homens, 3 mulheres, é poli, né? Quer dizer, no poliamor é porque as pessoas concordaram, então não é traição. Eu acho que vai muito do contrato que elas fizeram, né? Porque cada casal tem a sua forma de funcionar. Então, quem sou eu para julgar esse formato? Também não conheço, mas eu acho que provavelmente deve ter uma traição quando sai desse grupo deles, né? Eu não conheço a fundo o contrato, mas não vou expor tanto desse atendimento. Eu atendi uma pessoa que vivia numa situação assim e eu sei do contrato deles. Eles tinham um contrato de se relacionarem só entre si, tanto que teve uma traição desse grupo porque um deles transou com uma pessoa de fora. Aí foi considerado uma traição. Mas eu gostaria, aproveitando esse gancho seu, perfeita a fala da Raquel no bloco anterior, porque é bem da visão sistêmica mesmo. A traição, Rosenbaum, ela vem para servir ao triângulo todo, a amante, a esposa e o marido, e principalmente ela vem para servir o traído. O que eu preciso olhar, o que eu preciso entrar em contato, fazer contato, né? O que me levou para um relacionamento, o que me levou a trair ou ser traído, tá? Tudo tem uma dinâmica, tudo tem um movimento por trás do que é superficial, do que a gente vê aqui no consciente, tá? Então, essa visão que você trouxe é totalmente a que eu acredito e nem é para justificar a traição, é dolorosa, traz danos, traz o caos, né, para a vida da pessoa se ela não souber lidar, mas ela vem a serviço de algo. E é para isso que o casal precisa olhar. E a compensação, gente, vamos trazer um exemplo muito básico da mídia. Aquela Mayra Card com Arthur Aguiar, que é o cara que traiu ela 16 vezes. Ela faz o papel de mãe do cara. Ela tá sempre no controle, ela que manda nas redes sociais, é ela que tá ali tratando ele como um filho o tempo inteiro. E um filho não transa com a mãe, né? Então ele começa a buscar fora. Entendi. Agora, doutor Luiz Gonzaga Pinto, o senhor que é um psicólogo aí, da sexualidade humana, quando o homem vai, por exemplo, num lugar de troca de casal, numa casa de swing, por exemplo, ele permite que a mulher dele transe com alguém e vice-versa ali. Então, neste caso aí, não é considerado uma traição, pelo menos naquele momento ali, porque houve um consenso que eles iriam ali. Uma permissividade. Para fazer sexo ou outro. Mas, se sair daquele coisa e a mulher fala, não, eu gostei muito, aí eu vou. Eu até li um caso disso. Eu vou até continuar com o cara que eu peguei lá. Você não viu, você não achou nada dele. Mas aí o cara fala, não, agora eu vou largar de você, ou vice-versa, né? Já tive esse caso. É um caso que por que isso? Quer dizer, é tudo, vamos dizer, na esfera do escopo da mentalidade da pessoa? Rosenbaum, eu acho interessante quando tem um incêndio, que o cara, para não morrer, pula do prédio. Mais ou menos isso. A angústia é tão grande que ele tem que aderir àquilo que é angústia, como se eu tivesse o controle da situação. Eu vejo muito, pego muito esses tipos de casos de troca de casais, essa coisa toda. E o que está implícito nisso ali, que dá para a gente observar muito bem, é um ciúme tão grande, às vezes, de um parceiro, que para ele aliviar, ele cria uma situação permissiva, como se socialmente aceita. Então ali não tem problema nenhum. Mas quando aquela pessoa, a mulher, por exemplo, no caso, aí ela gostou, porque corre esse o risco.
Gostou do cara e tu ainda houve a permissividade, ela aproveita da situação, só que fora daquele contexto, e vai, é um desastre. É um desastre. É um desastre. Você poderia Tudo falar... isso é que a gente chama de mecanismo de sofrimento quando há uma angústia. Você Nosso poderia... ego ele cria toda a artimanha para você não sofrer. Agora, Raquel... Mas é tão negócio, mas no fim das contas acaba, né, vai resolver o problema, cria outro. Né? Raquel Balagueta, você poderia dar uma visão como mulher dessa situação citada? Como mulher e como vivências também, né? Eu já fui um tipo de pessoa que vivi o poliamor, que vivi relacionamento aberto e que vivi toda essa trajetória. Palestrei muito já sobre esse assunto. Graças a Deus não foi nesse meu relacionamento atual, porque o buraco é muito mais embaixo. O que te leva a fazer essas coisas é uma coisa muito mais enraizada, muito mais profunda. Sem julgamento, é sim possível ter uma relação saudável com poliamor, uma relação saudável com relacionamento aberto, mas você tem que entender o que levou as pessoas a fazerem isso. Porque sim, concordo muito com o posicionamento do doutor, essa relação de cavar, às vezes, a própria cova, sabe? Tem gente que fala assim, nossa, o relacionamento tá horrível, tá triste o relacionamento, né, o namoro. Vamos casar para resolver? Não, o relacionamento do casamento tá muito triste, tá brigando demais, vamos ter um filho para resolver? Então, a mesma coisa vem com homenagens, né, sexo grupal, abrir relacionamento. Se o relacionamento for aberto ou ter essas práticas para salvar o relacionamento, você tá cavando a própria cova. Só é possível ter uma relação assim saudável se o relacionamento já estiver saudável e ambos os parceiros identificar questões não monogâmicas, mas aí vai lá para a parte da doutora, o porquê que eu não sou monogâmica, que muitas vezes vem em relação, no meu caso, eu sei entender, meu pai, ele traiu a minha mãe e eles se separaram por causa disso. O que me motivou a fazer essas coisas era porque, na minha concepção, um relacionamento sempre tinha que ter uma terceira pessoa. Sim. Porque meu pai sempre tinha uma terceira pessoa. Sim. Então, a partir do momento que eu resolvi isso, essas questões sêmicas, no meu caso, tá, pessoal? Eu não tive mais vontade nenhuma. Meio que acabou essa vontade. Eu sei que para outras pessoas vai muito além disso. Vai além de um fetiche, vai além de práticas. E é possível ser saudável, sim. Mas identifique qual é o motivo. No seu caso, em particular, é difícil uma pessoa confessar, ter esse equilíbrio que você tem, sendo psicóloga, para confessar. Não, eu vivi uma situação de poliamor. No seu caso, o poliamor eram 3 pessoas? Isso, 3 pessoas. Já é poliamor? Isso, 3 pessoas já é poliamor. Poliamor. Eu não sabia, pensava que tinha que ser mais de 3. Não tem que ser um harém, não. Um harém é um harém, não é poliamor. Até depois a gente pode falar sobre o ponto de vista do harém, né? Como é que é essa coisa, porque nós temos crenças e valores que são ocidentais também, né? Sim. Exato. Da cultura, depois, né? É da cultura, né? Nós vamos, tem mais um intervalo agora, não é isso? Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate, com o tema Por que as mulheres traem. Mas como esse é o último bloco, eu gostaria aqui, Carolina Jardim, porque quando a gente fala que vai fazer o programa, as pessoas mandam perguntas, eu estava esquecendo dessa. É possível saber quando a mulher está traindo? Tem sinais? Sim. Quais Tanto são? a mulher quanto o homem deixam vestígios. Primeiro, a mulher, ela fica mais ausente, com menos interesse. Ela se preocupa menos com questões do dia a dia que relaciona ali ao casamento, aos filhos. Hoje em dia é muito fácil porque a pessoa fica muito no celular também. Perde o interesse por coisas que antes já existia o interesse em fazer junto com o parceiro. Assim como o homem deixa vestígios, a mulher também deixa. Você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui do Luiz Gonzaga? É outro negócio, né? A gente, às vezes, quanto mais você tenta reprimir alguma coisa, mais você manifesta ela. Sim. De alguma forma, não é isso? Tudo Gera uma tensão tão grande quando você tem que esconder alguma coisa. Por isso que eu achei bacana ela falar aqui dela aqui. Você, colega, é uma pessoa muito saudável. Muito saudável, porque eu disse... É muita terapia. Mas tem muito equilíbrio para falar. Terapia, na verdade, é você reformular o seu pensamento, não é? Sim. Eu acho que isso aí... Porque nós é o seguinte, nós vivemos numa cultura
que é a cultura da mentira para você se adaptar bem, né? Eu minto quanto que eu ganho, coisa simples. Porque tem uns sites na internet que falam, por exemplo, se a sua mulher estiver comprando lingerie demais, tiver isso, aquilo, tem uma listazinha das... Sabe o que eu acho? Vocês não vão entregar Quer saber aqui. assim, vamos ver se minha mulher tá traindo ou não. Em vez de olhar pra ela, olha pra você. O que você tá deixando faltar nesse relacionamento? Porque se você não estiver tratando ela bem, né? Se você estiver deixando o que faltar, sim, ela pode estar traindo. Olhe pra sua porcentagem, né? E se o cara tá traindo e a mulher começar com determinados rituais ali, que inclusive às vezes eu sugiro a pessoa não atrair, assim, porque ela está relaxada, aquela coisa toda, ele está traindo e ela está ali, aí ela fica mais relaxada ainda por uma questão de baixa estima. Pô, melhora a sua estima, compra um perfume novo, calcinha, essa coisa toda, mas não é para atrair, não. E uma certa indiferença. Você vai gerar nele uma paranoia tão grande porque vai projetar a culpa dele em você. Mas pode também, vale o contrário também, né? Se a mulher não tiver... Não vale, é o que eu estou dizendo. Os dois. É uma técnica que a gente chama de intenção paradoxal, né? Não vamos fazer o contrário, vamos fazer alguma coisa assim que facilita a pessoa ter um insight melhor. Okay. É muito interessante. Quantos minutos nós temos aí, Misa? Só isso? Nossa Senhora. Não, então vamos lá. Carolina Jardim, 40 segundos para você falar alguma coisa que nós não falamos, você gostaria de falar sobre esse tema. Tá, gostaria de falar que tudo, gente, vai muito além da superfície, vai muito além do que é visível, do que é compreendido, tá? Sempre tem uma dinâmica oculta por trás de qualquer movimento nosso, de qualquer movimento que nos leva a cometer algo. E um relacionamento a dois é 50% responsabilidade de um, 50% responsabilidade do outro. Hoje as mulheres estão muito no movimento de se colocarem como vítimas de tudo, mas não é bem assim, tá? Não é bem assim, cada um tem a sua parcela e cada um cuida da sua parcela. E nem sempre a traição vem para separar, para destruir um lar, ela vem para uma compensação e pode ser sim revertido de uma forma saudável e aquele casamento, relacionamento começar com um gás novo e muito melhor do que era antes. Doutor Luiz Gonzaga Pinto, 40 segundos também para o senhor falar alguma coisa que nós não falamos. Bom, faz a hora que eu estou coçando a língua aqui para falar a respeito, porque a gente levou, às vezes a gente inconscientemente leva pelo lado moral da situação, né, até para agradar o telespectador, né, mais aceitável, mas a traição ela tem muito a ver também com alívio de ansiedade, com alívio de tensões. Quando eles dizem o fulano ou a fulana é compulsivo sexual, mesma coisa está falando para mim, aquela pessoa é extremamente ansiosa, é patologicamente ansiosa, que a válvula de escape foi aquilo. E a gente nota isso em criança que masturba compulsivamente, exasperadamente, a gente nota muito isso. Bom, são válvulas de escape que aliviam muitas nossas tensões. Mas eu pergunto muito rapidamente, tem cura e qual é o remédio para isso? O ser humano, enquanto ser inteligente, ele tem cura para tudo. Cura não no sentido radical da palavra, porque aí a questão do ajustamento da pessoa querer. Não adianta você levar um sujeito lá, um filho seu, qualquer pessoa, você está precisando de terapia, se levar lá. Agora, quando ele vai por necessidade própria, eu não sei o que se passa comigo, que você pode ter certeza, pode ser o que for. Eu arrisco a dizer isso para você, não é com arrogância, porque eu sou psicólogo, tem 40 anos que eu sou psicólogo, eu tenho uma experiência fora do comum, trabalhei no HGG há muito tempo, todo tipo de problema que você imaginar, inclusive na área sexual, eu vi. Mas então tem remédio para isso? Não. Remédio? Remédio. Farmacológico? É. Claro que não. Não, então tá. Tem que ser a parte, como diz, de tratamento. É, Vamos lá, Raquel Malagueta, também você tem 40 segundos. Eu perguntei, é porque todo mundo quer uma pílula, eu quero uma pílula para emagrecer, estou esperando. É mágica, né? Quero mágica. Bem, algo para vocês refletirem, que eu falo muito com os casais que eu atendo. Todo casal tem conflito. Todo casal. O que diferencia um relacionamento saudável para um relacionamento não tão saudável não é a ausência de conflitos, mas são as ferramentas que você utiliza para resolver os conflitos. Gente, por mais que eu tenha todo o conhecimento, né, que eu ministro curso, dou palestra, meu relacionamento tem conflito sim, mas quando tem conflito a gente vai lá, busca solução, se não tem solução aqui a gente procura ajuda. Então entenda que traição não é o fim, traição pode ser um alerta que o relacionamento precisa ter mais atenção.
Então, de verdade, pega mais leve com o relacionamento perfeito que você criou na sua cabeça, né? Que, relacionamentos têm que ser perfeitos, porque não existe perfeição. Todo relacionamento tem conflitos, sim, e o segredo é como resolver esses conflitos. Através de conhecimento, através de ferramentas, através de terapia, é possível, sim, ter um relacionamento um pouquinho mais saudável. Perfeitamente. Eu quero agradecer muito a Carolina Jardim, minha colega debatedora lá na 98,7 FM. Que prazer falar em FM agora, né? Ficamos tanto tempo na chique, AM. né? Dr. Luiz Gonzaga Pinto é um grande amigo que eu tenho, sou admirador, sou fã do Dr. Luiz Gonzaga, psicólogo clínico e sexólogo. Se alguém quiser o telefone de qualquer uma dessas pessoas que liga para a produção do programa, que você põe ali na telinha a produção do programa, nós vamos oferecer o telefone. Raquel Malagueta, terapeuta sexual de casais, muito simpática, muito bem indicada aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E mesmo não sendo especialista, eu quero dar um conselho básico que deve ser seguido e não tenho receio de que os 3 especialistas aqui vão concordar comigo. Não importa o motivo, a causa, as circunstâncias da traição. A violência de quem se sentiu traído ou foi traído, não use jamais a violência. Ela não é solução. Ela é um problema a mais e que poderá destruir a vida daquela pessoa que foi traída, mais ainda, porque isso não é solução para nada. Então, principalmente os machões que se sentem que não podem ser traídos, acham que não pode ser, bobagem. Você procura um especialista, procura um psicólogo, procura uma pessoa sensata e nunca haja impetuosamente sob o ponto de vista de alguma violência, seja ela qual for, ok? Isso aí é um conselho básico que eu me atrevo a dar. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.